Boa tarde, irmãos. Meu nome é João Batista e eu tô começando a gravar esse vídeo hoje para mostrar para vocês. Eu tenho passado por um momento difícil na vida, um momento de provações e de silêncio. E diante disso tudo, eu determinei o que eu quero para minha vida. Então eu fiz, há 3 dias atrás, eu tomei a decisão de falar com Deus. E há muito tempo eu vinha pedindo, e não sabia se Ele estava me ouvindo, porque nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhum milagre chegava até na minha vida. Pelo contrário, só coisas ruins. E eu fiz o propósito de buscar Deus todos os dias, de falar com Deus todos os dias, até Ele me responder. E então, há 3 dias atrás, eu tomei a decisão de subir todos os dias no monte. Então, eu comecei subindo no Monte das Oliveiras, aqui em Campo Grande, certo? E isso foi no sábado. Isso foi no sábado, dia 19 de agosto de 2023. Eu lembro bem porque foi o dia do aniversário da minha mãe. Então, diante de tanto sofrimento, de tanta busca, pedir e não encontrar, eu tomei a decisão de todos os dias eu subir no monte, eu saía da minha casa caminhando e eu iria até o monte. Então hoje já é o 3º dia, né? No sábado, que foi dia 19, eu fui caminhando. Eu caminhei 9 km e 600 metros até chegar no pé do Monte das Oliveiras, aqui de Campo Grande. Eu saí da minha casa caminhando e eu gastei exatamente 2 horas e 13 minutos, ou em áudio 58 salmos. Eu fui ouvindo salmos, o livro de salmos, e eu fui ouvindo, deu 58 salmos da minha casa até o pé do monte, certo? E voltei caminhando para casa. Quando eu cheguei em casa no sábado à noite, eu cheguei muito empolgado, estava ainda com a caloria do momento, estava muito empolgado. Então eu falei, poxa, eu vou todo dia. Só que à noite eu tomei um banho e meu corpo foi esfriando. E aí as dores começaram, porque foi o quê? Foi 20 quilômetros caminhando. Porque foi 9.600 metros para ir, 9.600 para voltar. Isso até o pé do monte. Para subir o monte são mais 2 horas. E eu ando muito depressa, né? Eu ando muito depressa, então essa caminhada ida e volta foi 8 horas. Eu gastei 8 horas na ida e na volta. Então o meu corpo esfriou à noite, depois que eu tomei um banho, eu deitei, né? Meu corpo foi esfriando e no outro dia começaram as dores. As dores nos pés, as dores nos joelhos, em toda a perna. E na subida do monte, eu caí 2 ou 3 vezes. E para descer eu caí mais 3 vezes. E assim, muita gente acha que a caminhada até a subida do monte, até encontrar Jesus, é muita, é doída, mas a volta também a volta para casa também é doída. Porque eu caí na descida, sabe? E era à noite, eu não conhecia o caminho. E no meio da mata, quem já foi no Monte das Oliveiras, aqui de Campo Grande, conhece, a descida também é difícil. Como era a primeira vez que eu fui, nunca tinha subido nesse monte, eu não sabia o caminho de volta. Estava à noite, escuro. E são vários caminhos no meio da mata que tem. Eu não sei se o pessoal abriu porque se perdeu também ou por curiosidade, mas eles também desciam. E tinha vários caminhos e eu me perdi no meio desse caminho. Até eu encontrar a saída. E caminhei de volta, né? E muito cansado. Quando foi no domingo, chovendo, acordei, né? Eu deitei falando, poxa, amanhã eu vou acordar às 6 horas e vou ir, mas não consegui. E sabe, eu cansado, muito cansado, com dores, passei o dia todo de domingo com dores. Quando foi à tarde, né,
Quando foi à tarde eu fui para a igreja. Chegando à noite eu fui para a igreja. E lá na igreja, e detalhe, eu subi um monte. Eu não fui para orar, fui para falar com Deus. Eu fui colocar diante dele o que eu estava passando e o que eu queria para minha vida, sabe? Assim como Jó fez, porque até no dia 19 eu tinha caminhado como Jonas até ser engolido pelo monstro do mar. Acredito que seja um peixe, uma baleia, né? Muita gente diz que é uma baleia, outros não se abstêm a isso, não dizem o que é. Então, assim como Jonas fugiu da profecia, eu vim até esse dia 19 de agosto de 2023 fugindo. Até ali eu caminhei como Jonas. E dali em diante eu tomei a decisão de dali em diante caminhar como Jacó. Caminhar como Jacó, que ele queria porque queriam a bênção de Deus. Ele queria a bênção de Deus para ser santificado em toda a sua vida. E ali ele comprou a primogenitude de Esaú. E depois ele fugiu, né? Depois que Esaú voltou à lucidez, estava descansado, já estava alimentado. Ele correu atrás, queria matar Jacó. E Jacó fugiu, e fugindo, né, ali fez uma pedra de travesseiro, e ele fugindo, e desceu um anjo do Senhor desceu do céu para falar com ele. E ali naquele momento ele viu a oportunidade, e ali ele falou: poxa, então talvez eu só tenha essa oportunidade, então eu não vou correr, eu não vou fugir. E ali ele passou toda a noite, a madrugada, até amanhecer, né? A palavra diz que até o nascer do sol ele lutou com o anjo do Senhor. E ele lutou pedindo a bênção, até que o anjo abençoou ele, certo? Então agora eu estou caminhando como Jacó, né? Já é o terceiro dia que eu estou subindo no monte. Ontem, que foi no domingo, eu vim no monte do Tingui, também de Campo Grande. E hoje, de novo, né, agora à tarde, acredito que seja por volta de 17 horas, eu vim caminhando da minha casa, né? E assim, eu não sou da cidade de Campo Grande, eu não sou da cidade do Rio de Janeiro, nem do bairro de Campo Grande, só que eu moro aqui, né? Eu mudei para o Rio e moro aqui. Então eu não conheço direito aqui, eu não conheço direito o Rio, não conheço direito Campo Grande. E eu vou caminhando, né? Eu coloco no GPS do celular e vou caminhando, eu vejo no mapa, eu vou cortando o caminho e às vezes eu erro o caminho, eu tenho que voltar um pouco, pegar a rota novamente, às vezes eu corto no meio de alguma favela, de algum beco, e eu venho caminhando, e o meu propósito é esse, é todos os dias subir no monte até Deus dar para mim o que eu pedi, que eu fiz 3 pedidos, eu não vou contar para vocês, né? Mas eu fiz 3 pedidos para Deus e eu vou continuar subindo todos os dias no monte até Deus me agraciar com esses pedidos, ou até Ele me enviar um sinal dizendo que não vai atender os meus pedidos nem as minhas orações. No primeiro dia eu fui para conversar com Deus, eu coloquei diante dele o que eu estava passando e o que eu queria. E daí em diante, no segundo, terceiro, creio que os próximos dias, até ele falar comigo, eu vou entrar em oração, né, esperando para que Deus fale comigo. E eu vou permanecer, eu não sei como, porque é cansativo, é doído, mas eu sei o que eu pedi, eu sei o que eu espero, e eu sei que só através do Senhor que eu vou conseguir. Então eu sei o sacrifício que eu tenho que fazer, né? E antes que muitos me criticam e falem que Deus pede oração e não sacrifício, a resposta que eu tenho é essa: eu sei o que eu pedi, então eu sei o que eu tenho que fazer, certo? Porque eu acredito que nada vem de graça, né? A gente sabe o tamanho da nossa dor, só quem sabe a dor que tem, sabe o que está passando e sabe o que tem que buscar para alcançar. Então não vejo como sacrifício, certo? Eu vejo como um pedido de socorro, porque é o que eu desejo. Eu desejo ser resgatado pelo Senhor. Tá bom, irmãos? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês estão passando por um momento de tribulação, de sofrimento,
Começa a buscar no teu interior o que você acha dentro do seu íntimo, o que você acha que tem que fazer para conseguir encontrar o caminho do Senhor, conseguir encontrar a direção. Porque eu entendo que para muitos, às vezes só ir na igreja, só orar, ali Deus vai falar com ele. Mas para muitos não. Abraão teve que fazer o sacrifício dele, né? Jó teve que perder tudo que ele tinha, mesmo ele sendo fiel e temente ao Senhor, ele teve que perder tudo que ele tinha para louvar o Senhor, para agradecer o Senhor. Moisés atravessou todo o deserto, ele vagou pelo deserto com seu povo durante 40 anos e ele não conseguiu entrar na terra prometida, simplesmente porque ele bateu na pedra, quando Deus disse somente para tocar a pedra. Ele já estava desgastado, estressado, e ele bateu na pedra. Então eu costumo dizer que assim, Deus fez a gente humano demais. Então a gente sofre muito, a gente sente muito, né? A gente arrepende muito, a gente briga muito, e às vezes a gente não busca muito. Então eu entendo o que eu pedi para o Senhor, eu entendo que Ele não tem falado comigo. Então eu entendo o que eu tenho que fazer para ouvir Ele, para Ele me atender os pedidos que eu fiz, certo? Ou para Ele enviar de alguma forma um sinal para mim falando que não vai atender os meus pedidos. Amém, irmãos? Então fiquem com Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Então permaneçam firmes na fé.